Bom dia a todos. Hoje vamos dar início à aula de discussão a respeito das videoaulas de número 6 e 7. O tema da aula 6 foi a equação de Schrödinger, o tema da aula 7 foi a quantização na teoria de Schrödinger. Eu interpreto essas duas aulas como sendo interligadas, porque em uma a gente discute argumentos lógicos para o formato da equação diferencial de Schrödinger, e na outra a gente discute as propriedades das soluções dessa equação diferencial, mais algumas propriedades que as soluções têm que atender para ser considerada como função de onda, que estão relacionados a argumentos físicos. Então, para começar essa discussão, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Se alguém anotou alguma pergunta a respeito dos vídeos. Professor, Sim. bom dia, Oi, Gabriel, bom dia, tudo bem? tudo bom? Professor, na verdade eu anotei algumas perguntas sobre a primeira aula. Eu não, por motivos de outras disciplinas, eu não consegui estudar direito a matéria da última aula, então eu não sei se isso foi tratado no vídeo. Mas as perguntas que eu tinha marcado era com relação ao caráter, é, como que eu posso dizer, irreal ou não real da função de onda. Porque, assim, inclusive no iceberg, ele fala que, bom, há um ponto positivo na função de onda ser complexa, porque você é forçado nas funções de onda serem complexas, que você porque você, ou poderem ser, porque você é forçado a pensar nelas não exatamente como um ente físico e tal. E aí, o que eu fiquei me questionando um pouco é que, assim, quando a gente falava da onda de de Broglie, a gente falava sobre uma onda física, né? Sobre algo que, enfim, existia ali. E aí eu fiquei me perguntando, a gente usa o princípio, o postulado de de Broglie e tal, para construir a equação de onda de Schrödinger e descobrir essas funções de onda. E elas dão informações para a gente sobre o movimento da partícula, mas elas não têm naturezas iguais, elas não dizem respeito ao mesmo tipo de onda, elas são coisas diferentes, apesar de você usar o postulado de de Broglie para definir a função de onda. É isso, professor? Eu fico contente que você percebeu que são coisas diferentes. Essa era a intenção da aula. Porque, veja só, tem uma questão que é como essa função de onda era interpretada na antiga mecânica quântica e como ela é interpretada na nova mecânica quântica. E essa diferença é fundamental, é sobre isso que é a sua pergunta. Tem uma questão que é o seguinte, na antiga mecânica quântica, essa interpretação da função de onda ela era fenomenológica. O que significa isso? Você tinha um experimento, você tinha um resultado, aquele resultado era compatível com uma mecânica ondulatória, e aquele resultado, analisado sob a ótica da mecânica ondulatória, você diria que a partícula tem comprimento de onda tal. Né? A questão agora é que a gente está mudando a forma de interpretar o negócio, né? Está mudando a forma de interpretar o modelo, e agora a gente está querendo fazer previsões mais acuradas. Então, a gente está definindo como sendo uma função de onda, uma função ondulatória que tem relação com a probabilidade, e a probabilidade ela vai se materializar numa realidade, e essa realidade sim é comparável com aquela proposta na antiga mecânica quântica. Então veja que do ponto de vista, como posso dizer, do pensamento do modelo, a gente vai um nível mais profundo. Né? Então,
as conclusões devem ser as mesmas, os fenômenos devem ser os mesmos, né? A fenomenologia dos dois modelos, da antiga mecânica quântica e da nova mecânica quântica, devem ser os mesmos, mas a gente tem que entender que existe essa mudança fundamental do conceito da função de onda, né? Enquanto na antiga mecânica quântica você pensava que a partícula ela tem horas que ela é uma onda, agora a gente pensa que a função de onda ela é uma função propagação de velocidade, de probabilidades, e essas probabilidades é que se manifestam no mundo real. Tá? Então, são coisas realmente diferentes. Eu tentei colocar que existe uma mudança de interpretação da função de onda por conta disso, né? E ela está relacionada a esse viés mais fenomenológico da antiga mecânica quântica. Veja só, você pode interpretar assim, que na antiga mecânica quântica eles tinham um problema e eles queriam resolver o problema, né? Agora, na nova mecânica quântica, você tem uma nova teoria e você quer desenvolver uma nova teoria. Então, é mais complexo, é mais profundo e tem essa diferença de foco. Quer dizer, um está querendo estabelecer uma nova teoria, que é a nova mecânica quântica, e a antiga mecânica quântica queria responder, dar uma resposta a alguns fenômenos. Eu não sei se isso contempla o que você estava perguntando. Não, contempla sim, professor. Mas então a gente diz, bom, a onda de de Broglie, ela continua aí com a diferença de que agora a gente está definindo uma função de onda e é isso, são coisas diferentes, mas eu posso associar alguma partícula material uma onda de de Broglie, uma onda de matéria, normalmente. Isso ainda continua presente. Veja que agora você está definindo uma função de onda que propaga probabilidades. E essa função de onda tem uma associação com o comprimento de onda de de Broglie. Entende? Tem, sim. Tá? Então, essa que é a questão. Tá, é meio confuso, professor, porque fica, não sei, soa um pouco para mim que a gente está no meio da construção da mecânica quântica, a gente está, tudo bem, talvez seja isso de alguma forma, mas a gente está simplesmente quebrando, abandonando uma metafísica para assumir outra do nada, assim, tipo, isso era real, pum, não é mais, pega isso agora, não é mais real. Tipo, não sei, eu tô tendo um pouco É dessa que impressão, assim. a questão é como a gente não mede a função de onda, a gente não tem um experimento que a gente possa medir a função de onda. O que a gente tem é um experimento que possa medir as manifestações do caráter ondulatório, né? A gente não consegue dizer a função de onda nesse ponto valia tanto. A gente consegue dizer o comprimento de onda, que é uma característica macroscópica da onda, vale tanto, né? Então, existe essa questão de você conseguir ver só os efeitos da mecânica de um caráter ondulatório, ao invés de medir a função de onda. Então, tem essa coisa assim, não é que as coisas antes estavam claras e agora não estão mais, não é isso. O que era que ondulava antes? Entende? A gente não tem resposta para isso, e a gente está tentando formular uma resposta para isso agora, e é essa função que propaga probabilidades. Talvez um pouco da dificuldade seja o fato de que agora a gente está incorporando a probabilidade dentro do universo físico, né? Então a probabilidade agora faz parte do processo. Não era que nem, por exemplo, na termodinâmica, quando a gente calculava as funções de densidade e probabilidade, e a gente tinha, sei lá, 10% de chance de encontrar partículas num intervalo de velocidade de V1 até V2 dentro de um recipiente contendo gás, né? Não é uma questão mais da nossa incapacidade de modelar um sistema n-dimensional quando n tende a um número muito grande. Agora, a probabilidade ela é incorporada dentro do modelo como sendo uma característica física. Talvez
Aí vem um pouco de dificuldade. Isso também é uma ruptura com a mecânica clássica. Veja que a mecânica clássica não tinha previsão de probabilidade. Certo, certo. Então, eu acho que a melhor forma de pensar isso é que realmente antes a gente, enfim, falava da onda de de Broglie, mas o que a gente media, por assim dizer, eram algum tipo de comportamento, a manifestação de um comportamento ondulatório. E agora, né, na nova mecânica quântica, a gente continua medindo uma manifestação de um comportamento ondulatório, mas a gente só definiu essa questão de como essa manifestação se dá de uma forma mais geral, né? A gente generalizou isso de alguma forma. Isso, é exatamente isso, com uma única correção, quer dizer, o experimento, ele é soberano, né? O experimento, ele ocorreu e ele ocorre e o resultado é sempre o mesmo. A gente tenta explicar resultados anteriores, resultados futuros, mas o que não mudou foi o experimento, o que mudou foi a interpretação, né? E ela também, ela muda, mas não muda tanto, porque quando você, como eu falei, na antiga mecânica quântica tem uma coisa que ondula, mas a gente não sabe o que é exatamente. Tem a partícula e tem a sua onda. O que é a onda da partícula? Ela vira uma onda e depois ela desvira, vira uma partícula? Ou tem uma ondinha que vai se propagando junto com ela e ela obedece essa ondinha? Entende? Então, essa questão fundamental que não era respondida na antiga mecânica quântica, era só resolvido o problema do ponto de vista fenomenológico, é que agora a gente tenta dar uma explicação, a gente tenta dar um convencimento a respeito desse assunto. Certo. Tudo bem. Obrigado, professor. Honestamente, essa dúvida vai vir e reaparecer em vários momentos do curso. E aí a gente vai discutindo ela de acordo com o foco do momento. Então, quando ela surgir de novo, não se acanhe em perguntar, porque é normal que essa pergunta surja várias vezes. Certo, certo. O Dalton está perguntando no chat, no vídeo 6, ainda uma propriedade aparente apresentada pela teoria quântica parece ser uma certa medida de aleatoriedade. Isso. Eu só não entendi de onde veio essa necessidade ou como foi inserido esse princípio. Me desculpe, não sei se foi muito claro. Dalton, eu não tenho certeza se foi muito claro. Eu vou responder o que eu entendi, tá certo? Por que a gente tem que inserir um caráter aleatório? Né? A gente está vendo o caráter corpuscular, tem o caráter ondulatório. O que tem a ver a aleatoriedade com tudo isso? É porque, na verdade, o que acontece é que esse caráter ondulatório ele aparece em um coletivo, né? É isso, mais ou menos, que a gente discute na aula 7, que deu um pouco de pergunta no chat do WhatsApp, que é o que acontece quando você tem baixas intensidades. Eu imagino que a gente vai chegar nessa pergunta em algum momento. Mas o que acontece é que quando você tem uma partícula ela vai ter um comportamento, a gente vai colocar essa palavra aleatório, mas é porque a gente não consegue traçar todos os pontos da trajetória dela, então a gente não consegue ter um histórico completo do que aconteceu com ela. Porque de uma vez que a gente medir, a gente vai mudar o sistema físico. Ele não vai ser mais aquele que a gente imaginou no começo, né? Então, tem essa questão, mas também tem a questão de que, por exemplo, naquele experimento de dupla fenda com baixa intensidade, o padrão de interferência ele aparece só depois que você espera algum tempo e depois que você tem um número satisfatório de eventos para você poder ver o padrão de interferência. Aí me ocorreu uma coisa agora, que é quando eu falei que o caráter ondulatório ele aparece como uma manifestação coletiva, eu não quis dizer, na verdade, que interação entre as próprias partículas. O que eu quis dizer é que ele só pode ser observado quando você tem estatística o suficiente, quando você tem um número de eventos o suficiente, que é isso que acontece no experimento da dupla fenda para baixa intensidade. Tá? Esse experimento ele é crucial, justamente que é para você quebrar aquele modelo
que eu estava discutindo agora com o Gabriel a respeito da antiga mecânica quântica, né? Porque se a partícula é uma onda, quer dizer, ela é, mas se a gente interpreta a partícula como tendo uma ondinha seguindo ela, e ela segue, ela obedece essa ondinha, o que acontece é que para que você tenha um padrão de difração e de interferência, você tem que ter duas partículas interferindo construtiva e destrutivamente, para que você tenha um padrão de interferência. Mas esse experimento de baixa intensidade mostra que você não precisa ter mais de uma partícula. A onda ela se propaga e ela passa pelas duas fendas, independente de quantas partículas você tem. Você pode ter uma, né? Então, essa é uma questão ligada a essa aleatoriedade. E assim, esse caráter aleatório, ele vai ficar mais maduro ao longo do curso, tá? A gente está definindo função de onda, definindo probabilidade. Não, eu terminei a aula 7 definindo valores esperados, né? Mas isso vai se amadurecendo ao longo do curso com os exemplos que a gente vai observando. Acho que o que eu quis dizer como aleatório seria essa descrição não determinística da natureza no limite quântico. Então, isso está ligado basicamente ao conteúdo da aula 7. Eu não sei se você viu o conteúdo da aula 7, mas quando a gente começa a discutir o princípio da incerteza de Heisenberg, é justamente a nossa impossibilidade de conseguir caracterizar o sistema quântico da mesma forma como a gente fazia o sistema clássico, nos seus mais finos detalhes, digamos assim. O fato de você não conseguir conhecer a posição e o momento em um limite de acurácia indefinido, quer dizer, com precisão absoluta, você acaba tendo um não determinismo aí, digamos assim. Acho que uma coisa que me causa estranheza é o fato da equação de Schrödinger parecer nos dar uma função que seja diretamente ligada à probabilidade da posição da partícula, mas, na real, somente o módulo quadrado dessa função tem ligação à probabilidade. É um pouco estranho a função de onda não ter um significado físico direto, pelo menos pelo que eu entendi. Realmente, a função de onda, ela cria um novo significado físico, não é que ela não tem, né? Ela cria um novo que a gente não está acostumado. E, então, essa é uma questão... Veja só, a probabilidade, ela é uma função da densidade de probabilidade, ela tem certas características, como, por exemplo, ela tem que ser um número positivo, ela tem que ser um número entre 0 e 1, ela tem que ter a sua integral como sendo igual a 1. Né? Já a função de onda, ela não tem todas essas restrições. Né? Ela pode adotar valores negativos, ela pode adotar valores complexos, probabilidade não pode. Probabilidade é um número real, digamos assim, né? Você pode fazer um experimento para calcular, para medir a probabilidade, então ela tem que ser um número real. E ela tem um compromisso de que seja normalizável, né? Ela tem que ter uma integral definida. Então, o que acontece é que ela cria um novo significado, ela cria um novo conceito e a gente, mais ou menos, tem que aprender a lidar com ele. Veja que a aula 7 tem uma longa discussão a respeito de quais são as propriedades da função de onda, quando a energia mecânica é maior do que a energia potencial, quando é menor do que a energia potencial. O que acontece quando você tem 2 pontos de restrição, né? Então, é justamente para que a gente consiga adquirir uma intuição a respeito da função de onda e assim, sei lá, conseguir conviver melhor com esse conceito novo. Professor. Oi, Gilberto, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Essas probabilidades que a função de onda mede, é a probabilidade de ser uma partícula ou ser uma onda, é isso? Não. Assim, em sua essência, digamos assim, que é a probabilidade de você encontrar a partícula. Se você fizer aquela integral de psi estrela vezes psi vezes dx, de x variando de menos infinito até mais infinito, você vai ter a probabilidade de você encontrar a partícula em qualquer lugar, que ela tem que ser 100%. Certo?
Então, ela é essencialmente uma probabilidade de você encontrar a partícula. Agora, em que estado? Aí vai depender do operador que você usar. Se você quiser, por exemplo, se você for usar, por exemplo, o operador momento, aí você vai calcular a probabilidade, ou melhor dizendo, o valor esperado para esse momento, dado todas as configurações de probabilidade que aquela função de onda carrega. Isso explica a sua pergunta? Explica sim, eu estava com essa dúvida, a gente dificultou um pouco. A probabilidade, ela depende de, por exemplo, aquela coisa determinística, né, que foi dito antes do dado, para a gente ter um comparativo. Se eu pudesse calcular todas as forças que são empenhadas num dado e daria para mim dizer qual que é a face que ele vai apontar. E digamos que isso seja possível, né, por algum, né, eu consiga medir tudo e então eu teria sempre a mesma probabilidade se eu repetisse, por exemplo, né, por exemplo, a posição, o ângulo, né, a força de lançamento, todas essas e dentro do meu sistema não alterasse nada, né, o ar, todas as coisas mantêm constante. E aí eu me pergunto se a probabilidade ela não tem também o que eu quero dizer se afeta, essa probabilidade muda a depender de algum caráter externo, por exemplo, que a gente às vezes não conhece. Certo. Vamos ver se eu consigo elaborar um pouco aqui. A questão do dado, ela é uma alegoria que eu fiz na aula, me inspirando numa determinada frase. Eu não lembro se essa frase foi dita por Newton, por Kelvin, ou por algum outro cientista. E também vai parecer meio estranho, mas eu também não lembro as palavras exatas da frase. Mas o espírito era o seguinte: se você conhecer a posição e o momento de todas as partículas no universo, você conseguiria, através das leis da mecânica clássica, conhecer o universo no passado e no futuro. Você já ouviu falar isso, não? Eu acho que não tão profundo assim, né? Mas não? Continue. Então, enfim, como a mecânica newtoniana ela tem um caráter extremamente determinístico, se você conhecesse a posição e o momento de todas as partículas do universo, você poderia, através de cálculos extremamente complexos e, enfim, etc., conseguir prever o futuro e enxergar o passado apenas pela propagação das leis da mecânica clássica. Isso embute aí um caráter determinístico profundo, quer dizer, não tem nada mais simbólico de um caráter determinístico do que isso. Se você determinar, você consegue prever o passado e o futuro. Acontece que na mecânica quântica, agora, essa precisão arbitrária ela é proibida, né? Então, você tem o princípio da incerteza de Heisenberg, que te impede de conseguir determinar a posição e o momento de todas as partículas, ou de uma que seja, com precisão arbitrária, né? E isso tem relação com essa questão de que, sim, a probabilidade depende de fatores externos. Tanto que a probabilidade depende do potencial no qual a partícula está imersa, mas também porque, dado que você fez uma medida, você alterou o sistema. Então, dado que você materializou uma realidade, tudo que vem depois, ela é alterada, dado o sistema quântico que vinha antes. Então, eu não sei se isso responde a sua pergunta. Assim. Responde essa coisa do determinístico e de você prever o futuro e o passado, achei muito interessante também. Mas isso é um exercício mental, tá certo? Eu nem acho que se fosse desse jeito, a gente conseguiria resolver desse jeito. Quer dizer, se a gente sim, mas é porque... Isso, essa coisa eu só ia comentar porque eu acho que, assim, mesmo classicamente, eu acho que a matemática é só uma aproximação, porque sempre tem uns pontos fora da curva, né? Que a gente... Alguns pontos que estão tão distantes que ninguém sabe dizer exatamente. Então, mas a questão não é exatamente o erro. O André está dizendo... Será que é um erro mesmo, professor? Calma aí, o André está dizendo que foi o Laplace que disse essa frase, que eu mencionei. A questão é a seguinte: uma coisa é você relacionar ao erro da medida, a um ponto fora da curva, enfim.
Na mecânica clássica, numa interpretação clássica, isso é um erro. É uma ignorância do experimentador que não conseguiu cercar todas as possibilidades de variáveis, etc. Então, tem ali alguma coisa que não é entendível, não está relacionada com a tendência dos outros dados, por exemplo, porque aconteceu alguma coisa ali que o experimentador ignorou, mas que se ele fosse esperto o suficiente, ou competente o suficiente, ou, enfim, ou qualquer coisa que o valha, ele conseguiria ter respondido por que aquele fenômeno aconteceu de uma forma diferente ou não. Certo? Isso é uma questão da mecânica clássica. Se isso é possível ou não, é uma discussão à parte. Como eu estava dizendo, eu nem acredito que se você tivesse todas as posições e os momentos de todas as partículas, e você tivesse isso num banco de dados e tivesse o supercomputador disponível para você, que você ia conseguir resolver esse sistema de N corpos, onde N tende a infinito. Eu tenho sérias dúvidas a respeito disso, se isso seria realmente possível. Mas do ponto de vista filosófico da mecânica clássica, não há impedimento. Entende? Não tem nada, nenhuma lei física que diga você não pode fazer isso. Agora, na mecânica quântica tem, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, você não pode conhecer a posição e o momento da partícula com precisão arbitrária. O Gabriel fez um comentário aqui. Pode falar, Gilberto. Não, só ia finalizar, achei que foi bastante produtivo esses comentários, deu para esclarecer melhor as minhas confusões aqui. Porque tem uma coisa que é um impedimento teórico / filosófico, que a teoria te impõe, e tem a outra coisa que é a sua impossibilidade. Enquanto na mecânica clássica se joga toda a responsabilidade no experimentador, agora o experimentador faz parte do universo, além do fato de que existe uma lei que impede você de fazer determinadas coisas. A questão da discussão determinista ultrapassa a nossa capacidade de conseguir formular a previsão. A questão é isso ser logicamente possível. Eu não entendi muito bem, Gabriel, se você quiser fazer um comentário. Não, professor, eu só quis dizer que quando você está discutindo essa questão do determinismo, né, a gente não fala diretamente, geralmente, sobre a nossa capacidade em si de conseguir, por exemplo, fazer esses cálculos extremamente difíceis, ou a nossa matemática ser capaz de, né, idealizar de maneira suficiente para fazer esses cálculos, né? A discussão ela é profunda no nível disso ser logicamente possível, né? Se nós tivéssemos uma matemática absurdamente perfeita, ou um método de mensurar a realidade, a gente então conseguiria fazer essas previsões, né? A questão é uma coisa intrínseca à realidade, né? E não necessariamente aos nossos métodos de fazer esses cálculos, né? É uma questão do tipo, olha, o universo ele segue um tipo de causalidade e não tem esse princípio de aleatoriedade inserido em momento algum. Então, a gente consegue traçar essas potencialidades dos entes até um momento inicial, né? A gente vai conseguir ver, igual você falou, passado e futuro, ver como que as partículas, para elas estarem num estado que elas estão, quais estados elas tiveram que passar anteriormente e quais elas vão passar futuramente, né? O que eu quis dizer só é que é uma questão de a gente está discutindo, quando você discute o determinismo, você está falando sobre uma característica inerente à realidade e não só a nossa capacidade de fazer essas previsões, né? Isso, exato. Quer dizer, a gente pode pensar numa alegoria bem simples, do tipo, se você conhece o perfil de velocidade do metrô da linha azul, sabe quanto tempo ele para em cada estação, e você sabe que ele começou a funcionar à 1 da manhã, ou 2 da manhã, não sei que horas que começa. Aqui, em que estação ele estará no instante, sei lá, 10 horas e 5 minutos. Se você não levar em conta todas as interrupções e
coisas que possam acontecer, você pode fazer essa conta, certo? Não existe um impedimento para você fazer isso. Então, você consegue ver passado e futuro do trem sem nenhuma restrição, né? Agora, você pode aumentar a complexidade desse sistema e, como você disse, aí acaba esbarrando numa inviabilidade de cálculo ou de previsões, mas que não são exatamente intrínsecas ao modelo clássico, né? Elas são limitações externas. É isso que você quer dizer, né? Ou não? Foi isso que eu entendi. Não, foi isso sim, professor. Eu tem uma outra questão também, é meio que ponto fora da curva, mas eu só vou citar, porque é no mesmo tipo de experimento mental, assim, que é basicamente a questão. Você tem dentro da filosofia também, dentro da metafísica, uma discussão sobre viagem no tempo, é uma coisa que é muito abordada, né? E aí, porque você consegue discutir viagem no tempo logicamente, né? Ver se logicamente faz sentido você ter uma viagem no tempo. Não falando fisicamente, mas logicamente. E você chega em conclusões de que, por exemplo, você pode você pode ser capaz, no fim das contas, de fazer viagens no tempo. Desculpa, falei errado. A realidade, ela pode permitir logicamente você viajar no tempo, mas nós não temos a capacidade, seja uma capacidade biológica ou uma capacidade intelectual, ou seja o que for, tem algo que impede a gente de atingir essa manifestação lógica de viajar no tempo. Então, talvez você não consiga construir uma máquina do tempo, apesar de ser, entre aspas, possível viajar no tempo, né? Então, é uma analogia que você também tem com relação a essa questão de ser algo que está intrínseco ao funcionamento das coisas e não necessariamente a você conseguir aplicar ou não a sua teoria, entendeu? Eu acho que essa seria um exemplo, uma analogia válida, quer dizer, a alternativa seria, é possível viajar no tempo, mas nós não temos tecnologia, ou não é possível viajar no tempo e a gente só não sabe disso, né? Exato, exatamente. Exato. Outra pergunta do Dalton. Professor, o princípio da incerteza pode ser entendido como uma forma mais formal do princípio da complementariedade de Bohr? Ou esses conceitos não se traduzem um no outro? Numa conversa com o monitor, eu também cometi esse erro, e ele é bem comum, né? Eu acho que você quis dizer o princípio da correspondência de Bohr, né? Ou não? O princípio da correspondência é aquele que a mecânica quântica corresponde à mecânica clássica no limite clássico. E o princípio da complementaridade que a gente discutiu no contexto do de Broglie é o caráter complementar entre a manifestação corpuscular e a manifestação ondulatória. Qual dos dois se refere, Dalton? Não ficou claro para mim. O segundo, aí que está, o segundo seria a dualidade onda-partícula, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Quer dizer, o caráter não é que você, quando faz um experimento para determinar se o elétron é onda ou se é partícula, quando você faz o experimento, você tem 30% de chance dele se manifestar como partícula e 70% de chance dele se manifestar como onda. Não é assim. Se você faz um experimento para determinar se ele é partícula, 100% das vezes ele vai se manifestar como partícula. Se você fizer um experimento para determinar se ele é onda, em 100% das vezes ele vai se demonstrar como onda. Então não existe uma indeterminação nesse ponto, né? Existe uma indeterminação em outro sentido, quer dizer, se você tiver uma precisão, se você tiver uma precisão arbitrária em posição e momento, aí você, como é que eu posso dizer? Bom, se vocês seguiram a aula 7, você vê que
Se você tiver precisão arbitrária simultaneamente dos dois, você não consegue escrever uma função de onda válida, né? Uma função de onda que seja normalizável. Então, não é uma solução física essa, de se conhecer arbitrariamente, né, a precisão da posição e do momento. Então, é mais em relação a isso, e veja que a posição é uma característica corpuscular. O momento, você pode ter uma partícula com momento, mas no contexto da mecânica quântica, o momento está muito atrelado ao comprimento de onda de de Broglie, né, pelo postulado de de Broglie. Então, seria uma questão de que, não sei se eu consigo colocar isso em palavras, mas o princípio da incerteza de Heisenberg, ele reflete essa inviabilidade. Veja, vamos colocar num exemplo prático. Como é que você mediria a posição de um elétron? O recurso que a gente tem é fazer ele interagir com alguma coisa. Interagir, no caso de elétron, a nossa preferência é fazer com que ele interaja com alguma onda eletromagnética, então ele interagiria com um fóton. De uma vez que ele absorve esse fóton e reemite esse fóton para que a gente consiga ter um sinal, né, para a gente consiga fazer se ele absorver ele totalmente e sair com a energia, que não é uma solução física, mas admitindo que ele consiga, você não teria sinal nenhum para medir qual é a posição do elétron, você precisa que ele espalhe um fóton, e você mede esse fóton e infere a posição dele. Quando você faz isso, para onde ele foi? Porque ele absorveu aquele fóton, absorveu um momento. Então, eu acho que está mais relacionado com isso, a impossibilidade de você conhecer arbitrariamente o sistema do que qualquer coisa. O princípio da incerteza, pelo que eu entendi, nos diz que os blocos de natureza, momento e posição não parecem ser individuais e independentes, e sim um momento-posição. Assim, sua incerteza para cada um desses aspectos seria limitada. Talvez, pode ser, acho que sim. Isso até tem uma relação com complementos de mecânica, não é? Onde o momento é uma variável canônica conjugada da posição, né? Então, a gente pode até interpretar dessa forma, sim. Tiago, posso tentar uma contribuição? Por favor. Eu estava procurando aqui sobre a complementaridade e eu encontrei que a complementaridade, de fato, o Bohr ele elabora pensando na complementaridade de experimentos que revelam ou o caráter mais particular ou ondulatório de um objeto, mas em 27, quando Heisenberg ele chega no princípio da incerteza, o Bohr escreve para ele, eles têm uma troca de cartas, e antes do Heisenberg publicar o artigo com o princípio da incerteza, o Bohr chega a convencer ele de que o princípio da incerteza é, de certa forma, uma manifestação da complementaridade também, no sentido de que você precisa de diferentes aparatos experimentais ou partes específicas do experimento vão revelar ou a posição ou o momento do objeto, e você não poderia determinar eles simultaneamente, porque uma parte do aparato experimental estaria interferindo com a outra no sentido de produzir a posição ou o momento, né, determinado. Uhum. E aí, inclusive, no artigo do princípio da incerteza, tem uma nota de rodapé do Heisenberg escrevendo que o Bohr chama a atenção dele de que o princípio da incerteza seria uma manifestação da complementaridade, que seria mais profunda. Então, né, o Bohr ele acaba puxando a complementaridade para todo lado toda vez que ele vê essas descrições que não exatamente que uma meio que cancela a outra em experimentos quânticos, né? Nesse comentário que você disse, quem é mais fundamental que está no comentário? Então, para o Bohr, ele entenderia que a complementaridade vem antes do princípio da incerteza. O princípio da incerteza será uma manifestação dela. Porque aí... Pela resposta que eu dei, foi imaginando que o princípio da incerteza é mais fundamental, né? Quer dizer, o princípio da incerteza que determina se você vai fazer uma medida
uma medida que revele um caráter corpuscular ou ondulatório, né? E aí, nessa argumentação, é o contrário, né? Sim, mas realmente é complicado, assim, entender o que cada um desses princípios está querendo dizer. Acho que o Bohr entende ele de uma forma diferente do que o Heisenberg e outros físicos. Se você pensar dessa forma como o Bohr pensou, você pode chegar nessa conclusão, sim. Quer dizer, se você tem uma série de experimentos, um vai interferir no outro, que é aquela questão do fóton no elétron que eu estava dizendo, né? Se você vai medir a posição, você não determina o momento, então um experimento seguinte estaria afetado por essa indeterminação. Então, eu acho que isso tudo é uma como é que eu posso dizer? É uma necessidade da gente querer ranquear os conceitos, dizer quem é mais fundamental do que quem. E honestamente, eu acho que a gente ganha como é que eu posso dizer? Colocar isso em palavras corretas que não prejudiquem o andamento do curso, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: a gente, do jeito que eu estou construindo o curso, a gente vai construindo as coisas aos poucos. E a gente, se vocês repararam, eu fiquei 3 ou 4 aulas só determinando problemas e apedrejando a mecânica clássica. E aí a gente começa agora a fazer a mecânica quântica para substituir tudo aquilo que eu apedrejei. Então, muitas das perguntas eu reconheço que ela vem dessa minha escolha didática. Que é justamente o professor, ele tira a mecânica clássica e não pôs nada no lugar. E eu estou pondo agora, a gente está discutindo agora. Então, sim. Não sei o que dizer, a não ser que, dependendo de quem você coloca como mais absoluto, eu só acho que você não tem como escolher um absoluto, né? Você não tem, é uma escolha. O princípio da complementaridade de Bohr foi a escolha do Bohr, assim como o princípio da incerteza de Heisenberg é a escolha do Heisenberg como sendo mais fundamental. Não sei se você concorda, André, com isso, mas... Não, eu concordo completamente. É só que eu achei interessante, né, que mesmo o Bohr ou o Heisenberg não iam concordar sobre qual é exatamente o princípio que explica qual explica o outro, né? E você veja que na opinião do Bohr, aquele que explica mais é o princípio da complementaridade de Bohr. E na visão do Heisenberg, aquele que explica mais é o princípio da incerteza de Heisenberg. Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta para a gente discutir aqui? Algum comentário? Professor, eu tenho uma questão meio boba, assim, que é só de uma passagem na 6. É aquele momento em que o senhor, você assume o potencial como constante no tempo, e aí você escreve ele como uma combinação de duas funções, né? E aí eu queria entender, porque você fica um lado que só depende do espaço, um lado que só depende do tempo. E aí você iguala isso a uma constante. E eu queria saber se isso é igual a uma constante justamente por conta do potencial ser constante no tempo. Então, o lado que depende do tempo não varia porque o potencial é constante no tempo, é isso? Eu fiquei um pouco confusa se é isso mesmo, porque como a gente estava falando da equação de onda, eu não entendi se por que o potencial ser constante no tempo influencia na dependência do tempo também ser uma constante para onda, sabe? Não sei se você deixar muito claro o que eu quis dizer. Então, sim, entendi. Vamos ver se eu consigo responder. Aqui o que acontece é assim, você tem esse lado aqui, que só depende da posição, e esse lado aqui que só depende do tempo. Então, se você imaginar esse potencial aqui como sendo dependente da posição e do tempo, ele estaria nessa posição aqui, nessa equação, né? Depois desse tratamento algébrico, ele estaria aqui, né? Veja que se ele depende da posição, ele fica desse lado. Então, esse lado aqui só depende da posição. Se ele depender só do tempo, ele fica desse lado, aí ele só depende do tempo.
Mas se ele depender da posição e do tempo ao mesmo tempo, né, na mesma função, aí eu não consigo separar, eu não consigo desacoplar, esse é o termo técnico correto para a solução de equação diferencial, eu não consigo desacoplar a dependência espacial da temporal, porque eu não consigo isolar aqui, né? Então, nesse sentido, matematicamente, essa é a explicação. Porque se você tem um potencial que depende da posição e do momento, você não consegue desacoplar as equações diferenciais. A gente vai usar esse termo muito na hora que a gente for resolver o átomo de hidrogênio e no começo de Moderna 2, porque o que a gente vai fazer, basicamente, é ficar desacoplando as equações diferenciais. A gente vai pegar essa equação de Schrödinger e vai desmembrar em 4 equações diferenciais e vai resolver elas separadamente. Então, a gente precisa admitir que as funções elas são separáveis nas variáveis, né? Então, nesse sentido, ou seja, no sentido matemático, é isso que eu estou dizendo nesse slide. Quer dizer, se o potencial tiver uma dependência só espacial, a gente consegue desacoplar a equação diferencial para resolver a função de onda. Mas se ele depender também do tempo, aí esse desacoplamento aqui não é possível. Era essa a sua pergunta, Mariana? Essa questão de desacoplar, eu entendi. O que me gerou um pouco de questão foi que você iguala cada uma das partes a uma constante, né? O que faz Sim. sentido que se um lado seja igual a uma constante e os dois lados iguais entre si, o outro lado também seja igual a uma constante. Aí a minha confusão Tá. é do por que é uma constante, sabe? Tá. Entendi. Porque, por exemplo, o que eu tinha entendido, o potencial ele é independente do tempo, portanto, o potencial é constante no tempo, e aí você reescreve dessa nova forma, pensando no potencial independente do tempo. Mas por que isso é igual a uma constante, sabe? Tá. O que faz igual a uma coisa constante? Entendi. Vamos pensar primeiro nessa equação aqui, ó. A gente desacopla a equação de Schrödinger em 2 equações diferenciais. A gente tem uma aqui e outra aqui. Então, aqui a gente tem uma função que depende do x, certo? E aqui é uma função que depende do t. Essa expressão aqui, ela diz, elas são iguais. Então, elas podem ser iguais em qualquer... Como eu posso dizer? Não, elas sendo iguais, elas têm que ser igual a alguma coisa. Se alguma coisa pode ser uma constante ou pode ser uma função. Que seja descrita por uma função analítica ou não, não importa. A questão que eu entendi da sua pergunta é por que o professor iguala a uma constante e não alguma coisa arbitrária? E a explicação para isso é o seguinte: você pegar essa função aqui, ó, você poderia calcular o valor dela em qualquer ponto em x. Então, você conhece a função, de uma vez que você conhecesse a função psi, você poderia calcular isso aqui, você poderia calcular a derivada segunda. Para você saber a função psi, você precisa saber o potencial. Então, em princípio, você poderia calcular essa função aqui em cima para qualquer valor de x. E aqui embaixo, você também teria uma função φ, que sabendo o potencial você... aqui a argumentação é que ela não depende do potencial, mas você sabendo a função φ, você consegue calcular esse termo, consegue calcular a derivada, e aí você conseguiria calcular essa função em qualquer ponto, em qualquer instante de tempo, né? Veja, essa função de cima não depende do tempo e essa função de baixo não depende do tempo. Como a gente garante que essas duas funções sejam iguais, independente do valor do x que você for calcular a primeira, e independente do valor de t que você vai calcular a segunda? É apenas forçando com que elas sejam uma constante. Porque se elas forem iguais a uma função, essa função vai ter que ser uma função de x e de t, porque o t varia independente do x nessas equações aqui, né? Então ela teria que ser uma função dos dois. Se ela é uma função dos dois, isso aqui não seria separável. Mas ela é uma função dos dois, né, professor?
O quê? É função de x e de t, né? Isso é uma verdade física, né? O potencial. Quem? O potencial, né? Não, calma aí. O senhor disse Aqui a que gente não tá seria assumindo separável. A gente está falando da constante. A constante, ela teria que ser uma função de x e de t. Esse c aqui, ó, a constante. Falando melhor. É esse termo c aqui. A pergunta da Mariana é por que é uma constante, não uma outra coisa? Eu estou dizendo que se fosse outra coisa, ela teria que ser alguma coisa que depende de x e de t. E aí isso aqui não seria separável. Mas antes estava dizendo que era uma outra coisa, né? Antes não estava dizendo que era uma constante. Lá em cima, lá não está dizendo que é uma função de x e de t? Antes de eu dizer que ela é constante? Isso. Nesse que está com um quadradinho. Você está falando de quem? Desse termo C ou do V? Eu estou falando... seria de toda a igualdade. Estou falando de um lado chama A e o outro lado chama B. E aqui embaixo, a gente falou... Por exemplo, A de xy parece que é igual a B de xy. E aí a gente falou que A de x é igual a B de y. Só que então A de x deve ser igual a B de xy, né? Essa constante deveria ser igual a uma função que varia no tempo e no espaço. Veja, aí parece meio complicado. Tem uma diferença importante entre essa e essa. Né? Tem uma diferença importante. A primeira diferença... aliás, são duas. A primeira é essa aqui. Você está supondo essa função. Aqui, veja só, esse psi é de x de t. Esse φ é só de t. Né? Aqui tem um psi de x de t, psi de x de t, aqui tem um psi de x. Né? Então, essa é a primeira diferença. A segunda é que aqui, então, professor, desculpa, só um pouquinho, rapidinho. Só que essa primeira equação de cima, onde v de x de t, né, ela não é igual a de baixo, onde está v de x? Por exemplo, se eu pegar toda essa parte de cima, eu não posso falar que é igual toda essa parte de baixo? Não é o artifício matemático, não era isso? Não. O artifício matemático é esse aqui. Aí, para que você consiga desacoplar a função de onda, você tem que admitir um potencial que não dependa do tempo. Aí você tem uma outra função v de x aqui. Elas não são iguais. Professor, eu entendi. A minha confusão estava sendo principalmente... porque, assim, eu estava fazendo uma confusão com o potencial independente do tempo e essa função de onda que a gente ajusta independente do tempo. E aí, na minha cabeça, você igualar isso a uma constante, porque a segunda parte seria independente do tempo, e, portanto, sendo independente do tempo, ela seria constante, já que você colocou uma dependência só do tempo. E agora eu entendi, a verdade, é porque para que eu tenha dois lados iguais, que são dependentes de... O lado esquerdo dependente de posição e o lado direito dependente do tempo, você tem que ter que eles sejam iguais constante para que você possa colocar qualquer valor de x e qualquer valor de t e manter que elas sejam iguais. Agora ficou mais claro isso para mim. Obrigada. É isso mesmo. Agora, só respondendo ao Gilberto, aqui tem cadê? Tem esse statement, que é essa frase, né? Se o potencial não depender do tempo, aí você não tem esse cara aqui, ó. Então, esse V e esse V aqui, eles têm hipóteses diferentes. Mas, Mariana, a sua última frase agora é exatamente a resposta da sua pergunta. Quer dizer, você tem esse termo aqui que só depende de x, esse termo aqui que só depende de t. Para que eles sejam iguais, independentes para qual valor de x e para qual valor de t você vai calcular, eles têm que ser iguais a uma constante c. Agora, o que o Gilberto estava dizendo é que esse cara aqui seria uma função de t, mas essa é a suposição aqui inicial. Tá claro isso, Gilberto? Não sei se... Tá, professor, tá sim, tá. Eu fico um pouco confuso ainda com essa coisa, porque é válido na matemática, né? E aí a gente assumir que é válido para a natureza. Tá, então, aí que tá. Lembrar essa eu coisa tô restringindo os problemas que eu posso resolver não, aqui. sim, eu entendi isso também, que o senhor falou antes. Eu só tô comentando esse desconforto que eu tenho, inclusive, às vezes, para explicar coisas que eu até comentei com o monitor, né? Coisas que eu explicava antes, que eu não sei se eu posso mais explicar.
do mesmo jeito. Então, eu sempre falo que a luz era uma onda, agora já não consigo, por exemplo, falar que era uma onda, inclusive porque difratava. Então, eu difratava uma luz, aí falo assim, que a difração era a evidência dela ser uma onda. Mas agora já não é mais, né? Então, é tão complicado isso. E aí parar de assumir essa parte física, eu fico meio perdido no que a ciência está fazendo, né? Ela está tentando só equacionar, matematizar os conceitos sem interpretar. Não estou entendendo direito. Eu me perdi nessa parte. Aqui tem uma questão importante que é o seguinte. Quando eu não admito um potencial independente do tempo, tem essa equação diferencial aqui e eu tenho que resolver ela de forma acoplada. Isso é uma classe de problemas, que são problemas muito difíceis de resolver e que têm um interesse específico. Quando eu assumo que o potencial ele não depende do tempo, eu consigo desacoplar essas funções e consigo resolver equações diferenciais mais simples. Ao mesmo tempo que eu restringo quais são os problemas que eu posso resolver. Certo? Quais são os problemas que eu vou poder resolver admitindo um potencial estático no tempo? Alguns... Oi? Eu ia comentar que são só os que são estáticos. E isso existe, de fato? Existe. E o que eu ia dizer é que existem alguns, mas o mais importante de todos, que é o que vai motivar o curso de Física Moderna 1 e todo o curso de Física Moderna 2, é o potencial nuclear, é o potencial atômico. Se você for pensar, você tem lá um núcleo que tem Z prótons e um número de nêutrons lá, N, certo? Ele tem um potencial coulombiano que não muda no tempo. E a gente vai resolver essas equações diferenciais para determinar quais são as funções de onda dos elétrons na eletrosfera dos átomos. Legal, professor. Eu acho que sempre está faltando, eu acho, né? Absorver mais informação para a coisa começar a fazer um pouco de sentido mesmo. Veja que a mecânica quântica ela começa com a física nuclear e a física atômica e o nosso objetivo é chegar lá. Então, quer dizer, existem os potenciais que dependem do tempo? Existe, mas eu não consigo pensar num exemplo que eu consiga te dar nesse momento. Mas dos potenciais estáticos, aí a gente vai ver alguns que nem são, como posso dizer, são simplificações da realidade, vocês vão ver que eles são até um tanto difíceis de se tratar, mas eles são didáticos. Agora, tem outros potenciais que são contínuos, mas também são estáticos, não são discretos, eles são contínuos, mas eles são estáticos no tempo, eles são de extrema importância. Como eu falei, o potencial atômico, e tem o potencial de uma força elástica. Né? Então, mas o potencial atômico, ele quando é um átomo radioativo, ele muda com o tempo, né? E será que os outros átomos a gente não percebe isso? Porque talvez na nossa escala de tempo não seja visível para o ser humano? Não, calma aí. Essa equação de Schrödinger, ela deveria ser resolvida no caso de um núcleo radioativo enquanto o núcleo estiver decaindo. Antes e depois é com essa equação aqui. Certo? Então, no instante durante, que demora menos de 1 nanosegundo, é essa aqui. E todo o resto do tempo do universo é essa aqui. Agora eu quero voltar rapidamente na Mariana para ver se a resposta foi satisfatória para a pergunta dela. Ela disse que sim, mas eu queria ter certeza. Foi sim, professor. Eu te entendi, mas eu estava colocando a justificativa do meu entendimento numa coisa que não era certa. E aí eu quis tirar do eu consegui. Que eu estava atribuindo o fato de ser igual a uma constante por você estar tendo um potencial constante no tempo. Portanto, a segunda parte é constante no tempo. Mas não era bem isso, era por conta do motivo que você explicou e eu entendi. Obrigada. Tá. Mais alguma pergunta? Professor? Oi.
eu estava pensando aqui, esse potencial da equação de Schrödinger, ele é uma energia potencial, né? Ele é o potencial associado a uma força, um campo de força, né? Porque eu não sei, eu tenho na minha mente isso, mas eu não sei se é verdade, ou pelo menos se é verdade de maneira geral, que quando um potencial ele depende do tempo, a gente tem um campo de forças não conservativo, né? Um campo não conservativo. E quando o potencial, a energia potencial não depender do tempo, dá para a gente um campo de força conservativo. Isso, eu não sei, isso é uma verdade? E nesse caso, então, a gente estaria falando sobre quando a gente está usando a equação de Schrödinger independente do tempo, a gente está falando sobre uma partícula que está imersa num campo de força conservativo? Não necessariamente. Quer dizer, a gente está falando de um campo de força que obedece à conservação da energia, mas não necessariamente aquela definição de um potencial conservativo de que a diferença não depende do caminho, né? A diferença dos potenciais não depende do caminho. Então, porque não, eu perguntei isso porque eu tenho uma lembrança, alguma coisa na minha cabeça de que, para mim, quando a energia potencial é associada a uma força, ela não depende do tempo, a força vai ser conservativa. Eu tenho isso em algum lugar da minha mente, eu não sei de onde exatamente isso está saindo, mas por isso que eu perguntei, porque não sei. Eu não sei se o professor poderia me responder se é uma verdade ou não, que acaba que a gente usa essa equação independente do tempo, ela em situações onde a força é conservativa. Mas então não sei. Eu acho que não, porque o potencial magnético não é conservativo, né? E ele pode ser estático no tempo. É que a gente tem como a gente está falando de resolver o potencial atômico é coulombiano e conservativo. Pode ser. Talvez eu estivesse relacionando com mais com força gravitacional mesmo, professor. Talvez isso seja uma verdade, então, para uma força gravitacional, mas não necessariamente para uma força eletromagnética, né, para uma força de Lorentz, exatamente por causa do campo magnético, não sei. Agora, é o que eu ia dizer, a gente está acostumado com o potencial elétrico e com o potencial gravitacional justamente por eles serem conservativos e possibilitarem maior discussão, né, maior riqueza de problemas ou coisa desse tipo. Porque se você tiver um potencial gravitacional que depende do tempo, aí também já complica, aí pode ser que ele não seja conservativo. Aí, por isso que eu estou dizendo, eu acho que foi daí que eu tirei essa ideia, mas então tudo bem, como a gente está falando sobre um outro tipo de força aí, um outro tipo de interação, então eu acho que isso não é uma verdade. Eu acho que obrigado, a gente está, nesse caso, falando de um potencial genérico no qual seja válida. Sim. É mais geral, né, de certa forma. Uhum. E mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria pedir para que levantasse a mão aqui. Tem um esquema de levantar a mão, não tem? Como é que faz? Eu não tenho. Eu não posso levantar a mão. Acho que vocês podem. Levantar a mão quem assistiu a aula 7. Eita, só um. Dois. Ok, então a gente pode discutir a aula 7 junto com a próxima aula, com a aula 8. Professor, eu não sei nem levantar a mão, mas eu estou aqui, viu?
Eu acho, Celso, que levantar a mão... Eu não sei, você está no computador ou no celular? Não, eu estou no tablet. É que eu ainda não... É a primeira vez que eu estou assistindo no tablet. Mas tudo bem, eu vou verificar. Reações. Você pode clicar em participantes, na parte de baixo da tela, participantes, aí na aba que vai abrir na direita está escrito Raise Hand, que é levantar a mão. Aí você clica e ele levanta. Ah, tá, beleza. Muito obrigado pela informação. Legal. Por nada. Bom, então vamos continuar discutindo a aula 6 e a gente também discute a aula 7 no próximo encontro síncrono. Quero saber se alguém tem perguntas ou mais algum tópico para a gente discutir. Bom, não tendo, ou enquanto vocês pensam em alguma dúvida, eu separei um vídeo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eita, puxa a coisa errada. Esse aqui é um vídeo do... Eita, nós... Agora esse aqui é um vídeo do Convite à Física, oferecido pelo professor Paulo Sensweig. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. É claro que tem muita coisa avançada de mecânica quântica lá. Não é o meu ponto. O meu ponto aqui não é divulgar essas coisas que podem eventualmente confundir, mas é mais discutir esse experimento. Ele mostrou um vídeo lá que eu achei interessante e eu gostaria que vocês vissem, né? Então, basicamente ele está dizendo que tem um grupo... Opa, calma aí, que foi muito rápido. Aí, vamos parar aqui um pouco, vai. Ele está dizendo que tem um... Enfim, quando vocês olharem lá, ele está falando de várias coisas de mecânica quântica, mas basicamente ele está dizendo que tem esse experimento, que na perspectiva dele é o experimento mais bonito da física, não sei o quê. Mas o ponto aqui é que ele tem uma fonte de elétrons, que é um canhão de elétrons aqui. Esses elétrons, eles são dirigidos a um anteparo, que basicamente simula uma dupla fenda. Então, aqui seria uma fenda, aqui seria outra fenda, e os elétrons poderiam percorrer os dois caminhos e chegar no detetor. E esse detetor seria um sensor bastante avançado, bastante complexo, que consegue medir a posição de um elétron quando ele chega lá. Esse tipo de sensor existe realmente, é bastante caro e altamente tecnológico, mas não é o detalhe do experimento. Essa parte é meio complicada porque no seminário lá, porque ele mostrou o vídeo e não tirou o áudio do vídeo, e aí ele fala em cima do áudio do vídeo, e, enfim. Mas o que acontece? Ele argumenta que você, controlando esse canhão de elétrons aqui, você pode controlar o fluxo de elétrons, e realmente você consegue aumentar ou diminuir o fluxo de elétrons arbitrariamente. E aí começa o vídeo. O vídeo beleza, vai começar o vídeo. Basicamente, o vídeo é o autor desse artigo aí fazendo o experimento ao vivo, né? Vamos esperar o vídeo começar. Então, veja só. Esse aí seria o resultado do detetor. Então, ele começa a medir alguns pontos, que são as colisões dos elétrons, né, os electron hit. Então, ele começa a observar uma certa aleatoriedade da posição, né? O essencial aqui é conseguir esperar tempo suficiente. O professor é meio ansioso, ele está se segurando para não correr o vídeo aí, mas...
que acontece é que, esperando o tempo suficiente, vai aumentar o número de elétrons que você consegue coletar, você consegue aumentar a sua estatística, e aí você começa a perceber que nessa imagem aparecem algumas regiões de escuro, né? Aqui, ó. Acho que o vídeo aí deu uma acelerada. Mas essa aqui seria uma visão em movimento, sei lá, uma animação, coisa do tipo. Não é uma animação, porque não é digital, é uma coisa realmente medida, mas uma coisa que represente aquele slide... Cadê? Onde eu peguei as imagens do Tipler, que são estáticas, né, verdade? Aqui, né? Então, basicamente, talvez aqui falte uma escala de tempo mais fina, mas na primeira imagem, na imagem A, você vê lá alguns elétrons espalhados meio que aleatoriamente. No B começa a se revelar já o padrão de interferência, no C ele já está nítido, né? Mas o vídeo lá mostra uma variação mais linear entre a imagem A e a imagem B. Eu achei interessante esse vídeo, né? Então eu queria que vocês vissem pelo menos o vídeo do experimento para poder entender isso que teve na aula. Professor, quanto tempo levou para fazer esse experimento até o fim? Eu não sei dizer, viu Gilberto? Porque eu penso que foi muito tempo, mas eu me pergunto se, sei lá, se passasse muito tempo, se essa parte preta, essa faixa, se ela pudesse ficar tingida também, recebesse algum sinal aí. Porque dá a impressão que tem uns pontinhos aqui no meio, né? Não sei se na figura C. Essa é só uma impressão. Mas aí, tem pontinhos, e aí há uma série de fatores que fazem isso, né? Tem ruído eletrônico, tem movimentação, alinhamento, tem uma série de dificuldades experimentais, mas o que acontece é que existem técnicas de análise de dados que te fazem ter noção de que... Deixa eu ver. Aqui, né? Você vai no laboratório, você calcula lá as incertezas e as propagações, não calcula? Então, esse experimento também tem associado uma certa propagação de incerteza. E você vê que, propagando as incertezas dessa imagem aqui, ou coisa análoga, você vê que a estatística acumulada nesses pontos de maior intensidade, elas são como é que eu posso dizer? Consistentes com esse padrão. Quer dizer, não é uma questão só de esperar mais tempo aqui. Aqui tem necessariamente uma probabilidade menor de você obter elétrons aqui. Veja que experimentos assim, eles são muito sensíveis a diversas variáveis externas, né? Então, dependendo de qual é o tempo que você espera aqui, essas variáveis externas podem ter influência no experimento. Mas isso aqui já é estatisticamente relevante o suficiente para você dizer que tem, sim, um padrão de interferência. Legal, professor. Alguém gostaria de discutir mais alguma coisa da aula 6? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Bom, mais nenhuma pergunta? Então eu vou parar de gravar.